Olá, este é o canal Investing Show. Nesse vídeo estaremos apresentando uma reflexão por que o Brasil vai indo bem a partir de agosto de 2022 e em relação a países ricos que aparentam estar indo muito mal. Se vocês gostarem deste vídeo, por favor, assinem o nosso canal, nos deem o seu like e compartilhem esse vídeo com seus colegas e familiares. Vamos fazer a nossa reflexão a partir do passado. Se nós olharmos a última grande crise, que foi a crise que se estendeu desde 2007 até 2009, teve consequências até recentemente, dias presentes, e depois acabou se emendando, ela acabou sendo emendada com a crise realizada ou criada a partir da pandemia. Nós podemos ver que existe um acoplamento, né, de causa e efeito muito forte entre a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira. Isso é histórico, né? E podemos ver também que em 2007, devido à enxurrada de dólares que veio para o Brasil, a enxurrada provocada pela grande valorização de commodities e pelas políticas econômicas expansionistas da época, do governo da época, nós podemos ver que a partir de 2007 os Estados Unidos começam a retroceder, começa a esfriar a economia. A gente está usando o indicador da Bolsa Americana como um índice para verificar esse esfriamento. O apetite ao risco diminui, isso em função vamos dizer assim, do ritmo da economia e da disposição dos agentes econômicos em correr riscos, e investir em ativos de crescimento. Então, nós podemos ver o índice da Bolsa Americana decaindo e o índice Bovespa ainda subindo. Nós tivemos um delay, aí, uma diferença de tempo entre a crise que se estendeu nos Estados Unidos e no resto do mundo e o que acabou acontecendo no Brasil, que veio defasado. Então, essas coisas às vezes acontecem. Tomem cuidado, porque o Brasil, às vezes, devido às características dele, o Brasil é um país quase todo voltado para si mesmo em termos de consumo, e é um país exportador, grande produtor e exportador de commodities agrícolas e minerais, Então, isso faz com que, em determinadas situações, enquanto não esfriar o preço das commodities e enquanto não ocorrer uma quebra do consumo interno, nós continuamos tendo crescimento aqui, apesar de outros países no exterior, grandes países, os principais países, estarem declinando a sua atividade econômica. Então, isso aconteceu em 2008. Aí percebo que quando o Brasil caiu, ele acabou caindo, chegando a bater mais fundo do que o índice da Bolsa nos Estados Unidos. E aí começou a retomar, foi retomando. Conforme nós podemos ver no próximo gráfico, a partir de um certo momento, a Bolsa começou a crescer bastante, Ela começou proporcionalmente a crescer mais do que a Bolsa Americana, que ainda estava lá sob os efeitos da crise ocorrida entre 2007 e 2008. O Brasil entrou numa situação política e econômica de derrocada aqui no final de 2011, E esses reflexos podem ser vistos, quando ocorreu o segundo governo da presidenta Dilma, Vocês podem ver que ocorreu aí um momento de instabilidade econômica e política. O modelo econômico da época se esgotou e tivemos uma crise política que acabou no impeachment dela. Mas o mais grave foi um período de 2 anos, 3 anos de recessão que nós tivemos aqui, a mais longa, um período de 2 anos de recessão e 1 ano de crescimento muito pequeno, que continuou durante um bom período até depois de 2018. Então, como vocês podem ver, a nossa bolsa ela decai e ela estaciona, ela fica girando ali em torno de 50, 60 mil pontos, enquanto a bolsa americana ela volta a subir, Trazendo agora, eu estou pulando aí a pandemia, porque todo mundo já viu falar muito sobre o período da pandemia. Eu já estou vindo para o ano de 2022. No ano de 2022, se vocês se lembram, no começo do ano nós tivemos o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas antes disso nós já estávamos tendo sérios problemas com quebra de
cadeias produtivas importantes, principalmente as de commodities e particularmente a de petróleo, né? Quando ocorre a guerra, sendo a Rússia um importante fornecedor de petróleo para o mundo, a Ucrânia também, mas a Rússia, na verdade a Ucrânia é a passagem do petróleo da Rússia, né? A passagem dos do oleoduto e gasoduto da Rússia para os outros países da Europa. Mas ambas são importantes produtoras, assim, a nível mundial de grãos e produtos de commodity, né? São, principalmente na Ucrânia, né? Fabricação de aço para exportação e tudo mais. Então, ocorreu um grave problema de fornecimento a partir do início da guerra, que começou por volta de fevereiro. Como vocês podem ver aqui, nós tivemos um soluço aqui, né, devido ao problema da guerra, né? O Brasil estava voltando a crescer mais rapidamente do que os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui nós saímos da Covid mais rápido, tivemos uma maior taxa de vacinação, o pessoal descontraiu mais rapidamente e começou a investir em serviços, né, em consumir serviços mais rapidamente. Então, aqui a coisa voltou mais rápida à normalidade do que nos Estados Unidos. Nós começamos a ter uma retomada dos negócios até que começou a acontecer a guerra. A guerra nos atrapalhou aqui, como vocês podem ver. Nós tivemos uma queda e, mais recentemente, como vocês podem ver, a Bolsa Nasdaq e SP 500, que é um índice da Bolsa de Nova York, começou a cair mais rapidamente do que a Bovespa, que começou a subir, né, novamente, mais fortemente, a partir do meio deste ano. Então, o meio desse ano ele é um marco para uma retomada da Bovespa. E olhando mais próximo nesse período, nós podemos ver que a Bovespa estava começando a arrancar mais rapidamente, né? E aí agora, nós chegamos aí no final de agosto e tivemos um embaralhamento aí dos três indicadores de bolsa, né? Dos três índices. Da B3, né? da nossa bolsa, o índice Bovespa da B3, a Nasdaq e o SP 500 de Nova York. Como vocês podem ver, a tendência nesse momento é um pouco de andar de lado, né? Não parece que a Bolsa vai disparar novamente. Mas vamos examinar a situação econômica ao redor da Bolsa. E no final eu vou fazer uma conclusão a respeito desses gráficos que nós vimos. Como vocês podem ver, as commodities estão com os seus preços muito voláteis, né? Vocês veem aqui o petróleo, né? O petróleo, eu estou baseado aí no WTI, mas os outros tipos de petróleo, os outros índices de preço não variam. Eles variam, mas nada assim assustadoramente um contra o outro. Então nós podemos ver, usando esse como referência, que há uma oscilação muito grande de preço e, nesse momento, uma tendência de diminuição do preço do petróleo. Tá? Podemos ver o trigo disparando, porque envolve a questão de alimentos para a África, para a Ásia e para outros países da Europa, tá? Que dependem do trigo, da exportação de trigo da Ucrânia, principalmente, e também da Rússia, mas lembrando a vocês que esses países que eu mencionei, essas regiões que eu mencionei, elas são muito dependentes ainda da produção desses dois países, devido à proximidade, né, as cadeias produtivas que estavam estabelecidas. E conforme vocês podem ver, o milho diminuiu o seu valor, né, e o ouro também caiu bastante. Em função, eventualmente, do ouro, é a falta de liquidez. Nós estamos tendo um enxugamento agora pela elevação das taxas de juros, fazendo com que o preço do ouro sofra com isso, por incrível que pareça, né? Conforme nós podemos ver pelo índice Bovespa, o índice do Ibovespa da B3, dividido em setores, né, nós podemos ver que os setores, nesse momento, mais favorecidos são o índice de finanças, que é o IFCN, né, o índice de mid-large, ou seja, empresas de médio porte, e depois nós temos empresas de consumo mais abaixo, né, nessa região aqui, nós temos empresas de consumo e empresas pequenas.
E estamos tendo uma forte penalização na indústria e energia e empresas ou fornecedores de materiais básicos, que estão sofrendo bastante nesse momento, né? Então, isso para vocês perceberem que nós estamos falando aqui de consumo, né? Então, as pessoas estão se sentindo mais livres, estão ávidas por consumir, tiveram auxílio emergencial, tiveram redução de combustível, tiveram um crescimento na oferta de empregos, mesmo com salários achatados, mas uma elevação no crescimento dos empregos, e aí a gente percebe que isso é uma movimentação de consumo, né? Então, as pessoas estavam ávidas por consumir serviços, principalmente, né? Quando nós vamos olhar as commodities, nós percebemos que minérios de ferro, alumínio e outros tipos de minério, as empresas ligadas a esse setor, elas estão tendo uma depressão de valor, né? Aqui nós temos várias empresas e vários índices internacionais que são referências. E vocês podem ver que houve uma queda aqui para a esquerda, né? Do valor dessas ações dessas empresas e também dos índices correspondentes, né? Índice de minério de ferro, índice de siderurgia, né? Que estavam apresentados ali, e o ouro, né? Estamos usando como proxy aí a Aura Mineral, que é uma empresa de fora do Brasil, mas tem ligações aqui com o Brasil. Aqui nós podemos ver também petróleo e derivados. Como vocês podem ver, está extremamente interessante petróleos e derivados. Por quê? Porque se tem uma coisa que não vai, aparentemente, entrar em redução de consumo, vai ser o petróleo. Por quê? O gás faltando lá na Europa. Então, o pessoal está usando diesel, tá? Está usando outras fontes, até mesmo o carvão, que não é exatamente ligado ao petróleo, mas tem um paralelismo aí, né? E a retomada do consumo das viagens eleva o consumo de combustível para os transportes. Então, petróleo e seus derivados estão bombando. Curiosamente, aqui no Brasil, quando você olha ações da Petrobras, você percebe que ela está com o seu preço muito deprimido e ela está tendo lucros absurdos, né? E por que o preço da Petrobras está deprimido? Provavelmente por causa das ingerências políticas que estão sendo muito claramente vistas e por causa de uma eventual depressão de preços causada pela contenção do reajuste dos preços da Petrobras. Então, curiosamente, enquanto o petróleo sobe ou mantém um patamar muito alto, e enquanto algumas empresas, nós estamos falando só de Brasil, quando vocês olham as petroleiras lá fora, elas lucraram muito, cresceram muito a sua atividade, mas agora também elas estão um pouco estacionadas, né? Então, houve uma diminuição de ritmo por causa de uma redução de ritmo de atividade nos Estados Unidos e uma grande redução de ritmo de atividade na Europa, que eu já vou mostrar a seguir. Mas aqui no Brasil, nós continuaríamos tendo uma elevação do petróleo e derivados e um represamento do preço da Petrobras em função da ingerência política e contenção de preços. Quando nós olhamos o açúcar e o álcool, que são correlacionados com o preço dos combustíveis aqui no Brasil, né, exclusivamente no Brasil, nós vemos que também existe uma tendência de redução de preços e valor das empresas que lidam com essa commodity, né? Então, isso é em função de redução de ritmo de atividade, né? O Brasil é um grande exportador de açúcar, né? Podemos ver também o mercado de proteína animal, que estava crescendo bastante até agora no meio do ano, e depois começou a ter um retrocesso em função da mudança de ritmo, de tendência dos países europeus e dos Estados Unidos, e os demais países são afetados também, né? Nós somos grandes exportadores para o Oriente Médio, para a Ásia, outros países de regiões não tão ricas, né? Ou até mesmo para a Europa, e em alguns casos até para os Estados Unidos, e mesmo assim estamos tendo aí uma virada na tendência do rendimento dessas empresas que são geradoras de proteína animal, com exceção da Minerva, que subiu mais recentemente, se descolou do resto do setor e agora está tendo um declínio de valor. Conforme vocês podem ver
nesse gráfico histórico, as taxas Selic vinham caindo, caindo, caindo. Vamos falar agora um pouco a respeito do contexto ao redor do que se passa lá na Bolsa e com as empresas, né? A taxa Selic vinha caindo, 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 por uma série de motivos, né? Porque controle nas contas públicas, maior responsabilidade fiscal, uma tendência de desenvolvimento dos nossos investidores ligados ao mercado de renda variável. Estávamos indo bem. Entrada de capitais estrangeiros, e aí, de repente, começamos a ter uma reversão disso em função da pandemia e principalmente em função da guerra da Ucrânia e principalmente em função da reversão das tendências no exterior, onde as taxas de juros nos países ricos tendem agora a ficar positivas. Elas estavam muito negativas. Então, não havia razão para a taxa de juros no Brasil estar alta, né? Agora ela subiu, antes de todos os outros países, o Brasil foi que subiu e a taxa subiu num patamar muito, muito alto. Vamos debater isso em seguida. Como vocês podem ver, né, aí nós temos um gráfico do CDI projetado de agora para o futuro, né, mercado de CDI. A gente pode ver nesse momento, né, e o CDI ele é atrelado à Selic, ele é o indicador interbancário, então ele é uma maneira de você enxergar como os bancos e as corretoras e os investidores em renda fixa, em títulos da dívida pública, estão enxergando quanto eles querem que o governo pague agora e ao longo do tempo no futuro, né? E por quanto eles topam investir em títulos públicos no longo prazo, no prazo de anos. Conforme vocês podem ver, nós temos aqui uma curva que ela está muito alta, depois ela decresce a partir de 2025 e começa a subir levemente. O certo, né, ou melhor dizendo, o normal aqui seria nós termos uma curva que ela começa aqui e vai subindo lentamente, mas ela vai ficando cada vez maior no longo prazo. Por quê? Porque o risco é maior quanto mais anos você leva para finalizar a maturação do título, ou seja, você empresta dinheiro no longo prazo, você quer receber uma taxa mais alta pelo risco do longo prazo. Só que uma situação como essa que vocês veem, ela explica o quê? Explica que nesse momento a falta de confiança é extremamente alta e existe uma expectativa de que o mercado vai se normalizar ao longo do tempo, então as taxas poderão cair e elas voltam a um crescimento normal em relação ao prazo. Então isso reflete a situação que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, que é de uma situação de instabilidade, de risco, de falta de confiança, exigindo taxas muito altas, e a suposição de que a partir de 2023 as taxas vão caindo, entrando numa situação de normalidade a partir de 2025. Então essa é a leitura que a gente faz desse gráfico aí. A situação hoje, então, ela é vista como uma situação de risco. Quando você calcula a taxa de juros real, que é Selic menos a taxa de inflação, né? E nós sabemos que a inflação ela é calculada aqui no Brasil oficialmente pelo IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, e o A é o ED ampliado, então reflete uma bolsa de produtos e serviços para as pessoas físicas de renda média baixa. Então é uma referência, mas é uma referência viável, uma referência possível. Então quando a gente olha a taxa real, nós estamos falando, subtrai da Selic o valor do IPCA e nós estamos vendo aí o quê, né? Que a taxa no Brasil, a partir da virada do ano de 2021 para 2022, ela dispara, começa a subir sem parar e se torna no patamar muito alto. Hoje, num país civilizado, num país com organização social e política, o Brasil é, sem dúvida, o país com a maior taxa de juros real e nominal para se investir. Então, isso provoca o quê? Bom, primeiro provoca uma questão de custo-benefício ou custo de oportunidade, onde o consumidor, o investidor olha e fala assim, por que eu vou correr risco na Bolsa se eu posso investir em títulos da dívida pública ou em títulos da dívida privada com uma remuneração real muito alta, tá? Sendo que a Bolsa é atrelada às variações do mercado, aos problemas econômicos e às oscilações, eventualmente políticas ou
de ocorrências no Brasil ou fora do Brasil. Então, isso tende a comprimir os investimentos em renda variável e tende a comprimir, né, os investimentos na Bolsa. E isso é um grande atrator para o capital estrangeiro, porque quando o pessoal olha os nossos pares, Rússia, China, África do Sul, né, olha países desse tipo, a conclusão é, alguns estão numa pindaíba danada, né, e outros estão com uma situação política extremamente complexa, em grandes atritos com os Estados Unidos e Europa. Então, na hora que o pessoal olha, fala, sobrou o Brasil, né? O Brasil está numa situação de grande vantagem nesse momento, né? Essa é uma das explicações para a nossa diferenciação no momento. Então, isso atrai capitais estrangeiros para investir no Brasil em juros e investir também em bolsa, já que a nossa bolsa ficou muito barata, porque com uma taxa de câmbio de 5 a 5,5, o sujeito que tem dólar na mão, ele vai trocar esse dólar por reais para investir aqui, seja em renda fixa ou renda variável, e ele já entra com uma vantagem. Então o Brasil se tornou extremamente interessante nesse momento para os investidores estrangeiros e também para os investidores nacionais, porque nós estamos com uma taxa de juros reais realmente muito significativa. Quando você olha os fatos econômicos, né? Então nós olhamos assim, a inflação nos Estados Unidos nesses 2 primeiros trimestres, né, formando metade do ano de 2022, ela está nesse momento estimada para 8,5%. Né? Talvez quando você anualizar essa taxa ou enxergar os outros 2 trimestres formando o próximo semestre, essa taxa pode crescer ou pode diminuir. Né? O mais provável é que diminua porque o pessoal vai eventualmente elevar a taxa de juros lá nos Estados Unidos fortemente. Então, essa inflação em termos americanos é uma coisa absurda. Aqui para o Brasil é normal, mas lá nos Estados Unidos é uma situação absurda, 8,5% ao ano. É um negócio sem condições. Né? Isso foi causado por uma injeção de dinheiro sem paralelo histórico desde a Segunda Guerra Mundial, devido à pandemia, a quebra das cadeias de fornecimento, cadeias produtivas. Os Estados Unidos é um país que tem as fronteiras abertas, então você controla a inflação pelas importações. Né? E houve um forte crescimento de demanda lá nos Estados Unidos, o pessoal estava com poder aquisitivo, e ainda está, né, poder aquisitivo muito alto, e investiu muito. Quer dizer, investiu não, consumiu muito. Né? Tudo isso provocou essa inflação que a gente está vendo aí. O que vai provocar o esfriamento disso é redução do mercado de trabalho, ou seja, menos empregos ofertados por salários menores, porque hoje está um absurdo lá, eles estão pagando qualquer salário porque não tem gente para trabalhar nos Estados Unidos. Então eles estão tendo uma inflação de demanda lá. Tá? E o pessoal com um poder aquisitivo muito alto. Quando você olha a taxa de juros lá, hoje ainda está por volta de 3, 3,5%, então o juro real deles é negativo em torno de 5, 6%, negativo. Né? Isso atrai para o sujeito ou consumir, o cara que tem pouco dinheiro, ele vai gastar, por que ele vai investir dinheiro e não ganhar nada? Né? Vai ter um retorno negativo, né? Então o pessoal está consumindo, ou quem é um grande investidor está olhando opções de escala mundial. Né? Quando você olha o Brasil, nós estamos aqui com um crescimento do PIB, mas estamos com uma inflação relativamente alta, com tendência de queda. Né? Então fala-se que aqui no Brasil nós devemos fechar aqui o ano, provavelmente com uma inflação em torno de 5, 6, 7% neste ano, né? Um pouco mais baixo que os Estados Unidos. Até agosto de 2022, no primeiro semestre, a inflação acumulou 4,8%. Né? E a nossa taxa de juros hoje é 13,75%, a taxa básica, Selic. Né? Então, quando você confronta, você vê que o nosso juro real está gigante. Né? Ele está... Estão falando aí de 6, 7% de juro real ao ano, que é um negócio absurdo, né, para nível mundial. Quando o investidor internacional olha isso, é absurdo. Né? E nós tivemos uma redução da inflação, mantendo essa taxa muito elevada, provocada
pelo fato que nós somos grandes produtores de commodities, então quando sobe o preço das commodities, nós conseguimos entrada de capital, redução da paridade cambial, né? Controlamos a elevação do dólar, o governo controlou o preço dos combustíveis na marra e tivemos uma redução de impostos, que foi significativa para uma boa parte dos preços, né? O grande problema aqui está sendo o consumo de alimentos e a baixa renda da população, de grande parte da população que tem uma renda muito baixa. Então, o Brasil está nessa situação. E quando você vai para a zona do euro, a inflação lá está maior que os Estados Unidos, ela está estimada no primeiro semestre em 9,1%, uma inflação extremamente alta para os padrões europeus, com uma taxa de juros de 0,5% ao ano. Então, a taxa negativa deles é uma coisa absurda. E aí, como um europeu médio é um cara rico, o cara consome, né? Então, o que está acontecendo lá é o esvaziamento do poder aquisitivo pela inflação absurda e um grande consumo, então uma inflação de demanda. E para piorar as coisas, eles são os mais afetados pela guerra entre Ucrânia e Rússia, devido à necessidade de consumo do gás que eles têm lá, além do petróleo, mas é principalmente o gás, né? Então, esse afetamento, né, da economia dos países da União Europeia devido ao problema da guerra é mais fortemente sentido lá na União Europeia, né? Quando você olha o desemprego, nos Estados Unidos o desemprego é estimado em 3,5%, mas 3,5% nos Estados Unidos é uma taxa normal, uma taxa corriqueira. Sempre tem uma taxa de desemprego em qualquer país rico, e lá é mais ou menos isso aí, nessa faixa. Só que eles estão com uma situação curiosa, eles têm 10 milhões de vagas abertas, e eles têm um pouco mais de 10 milhões, e tem 5 milhões de profissionais procurando emprego, assim, vamos dizer assim, declaradamente, né? Porque o cara que não procura emprego, ele não entra na estatística de desemprego. Quando você olha isso, você vê que nós estamos com uma relação de 2 vagas para cada pessoa procurando emprego. Então, lá nos Estados Unidos, a inflação também é de demanda. Os caras estão ganhando muito bem nos seus empregos, existem muitas ofertas de emprego, o consumo lá está elevadíssimo, né? Os preços dispararam, porque dispararam no mundo todo e lá também, né? Devido à quebra de cadeias produtivas, elevação nas commodities, e lá houve elevação também dos salários, né? Uma coisa muito legal, né, para quem é empregado. Então, os Estados Unidos ele está assim, meio ao contrário do Brasil, né? O desemprego no Brasil caiu bastante para 9,1%, mas o poder aquisitivo, né, a remuneração média do trabalhador também caiu. Então, o Brasil ele tem uma vantagem para o investidor, para o empreendedor, que é a mão de obra barata, muito barata em relação, por exemplo, aos Estados Unidos. Aqui nós temos mão de obra farta, não é como nos Estados Unidos que falta mão de obra, e ela tem uma exigência de remuneração muito baixa, e o nosso grande problema é a falta de qualidade, de qualificação da nossa mão de obra. Então, o problema no Brasil é mão de obra de qualidade. Então, vocês vão encontrar em nichos falta de pessoas, vagas em aberto não preenchidas, por falta de qualificação, mas a mão de obra aqui é barata. O desemprego continua muito alto, 9,1% é um desemprego muito alto, mas já provoca na cabeça das pessoas que são consumidores uma sensação de que as coisas estão melhorando. Então, as pessoas vão consumir mais, vão se sentir mais seguras, né? E do lado de quem produz, o cara fala, o pessoal está consumindo mais, eu posso produzir mais para ganhar mais dinheiro. E estamos tendo uma deflação de mão de obra aqui, né? De poder aquisitivo, de salário. Estamos tendo também uma redução de custo momentânea devido à redução do ICMS e dos combustíveis, né? Isso provocou uma sensação também de melhora na economia, mas isso é passageiro. Bom, o desemprego na zona do euro, ele está na faixa, varia de país para país lá, né? Mas está na faixa de 6,6%. Então vocês podem ter uma ideia que para a Europa é relativamente alta, mas não é nada absurdo, é um negócio mais ou menos médio para eles lá. Quando nós olhamos o PIB, né? A União Europeia ainda não está, em tese, numa deflação ou numa recessão oficialmente. Ela está com um crescimento muito pequeno, muito baixo, né?
no primeiro semestre desse ano. Os Estados Unidos já estão acumulando uma redução do PIB que leva a uma conclusão de recessão técnica. Né? Isso provoca uma sensação de problemas na economia lá para os Estados Unidos. É por isso que eles estão evitando subir as taxas muito rapidamente e muito fortemente lá. Né? Existe uma sensação de bem-estar das pessoas porque estão ganhando bem, estão empregadas, e existe um problema nas contas públicas, um problema de administração de fluxo de capitais e tudo mais. Então, eles estão tentando conciliar isso e vão subir a taxa de juros e vai afetar o mundo inteiro, vai afetar o Brasil, só que num ritmo mais lento. Né? Isso deverá levar a uma redução de ritmo lá nos Estados Unidos, uma recessão que deve comprometer as coisas por aqui também. Enquanto isso, no Brasil, até o meio desse ano, nós já temos acumulado alguma coisa em torno de um crescimento de 2,2%, e a projeção mudou, né, para um crescimento esse ano considerável. Vamos falar sobre isso em seguida. Para vocês terem uma ideia, uma das causas dessa reversão de tendência e uma elevação no crescimento do PIB foi o setor de serviços, com a virada do ano, o pessoal vacinado, o pessoal se sentindo mais seguro, o pessoal com algumas reservas de dinheiro guardadas durante a pandemia e com os auxílios do governo, saíram consumindo principalmente na área de serviços, restaurante, todos aqueles serviços pessoais, transportes e viagens, turismo, né, tudo isso. Então, isso representa 70% do PIB aqui no Brasil, e houve um crescimento no primeiro trimestre, do segundo trimestre para o primeiro trimestre de 8,8%. Então, ainda está acelerando o crescimento do PIB na área de serviços. Né? Uma outra coisa que foi registrada é a volta do capital estrangeiro. Nada absurdo, nada de longo prazo, mas eles voltaram a aportar capital aqui dentro. Infelizmente, nós estamos precisando de mais imobilização de capital em projetos de longo prazo, projetos produtivos, mas o capital voltou e houve um grande investimento em renda fixa e na B3. Isso é um bom sinal e justifica parte dos efeitos que nós vimos recentemente. Né? Para concluir, podemos dizer o seguinte, né? Em 2022, estaremos relativamente bem. Em relação aos Estados Unidos e União Europeia, nós teremos um crescimento numericamente maior. Então, vamos poder nos gabar, eventualmente, provavelmente, que nós crescemos mais que os Estados Unidos e a Europa. Desculpa a brincadeira, mas isso é a história do sujeito que ele é muito pobre e, de repente, num mês ele se deu muito bem, mas ele continua sendo pobre, morando mal, ganhando mal, não tendo os bens mínimos necessários, mas ele teve um bom mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Né? Os caras são ricos, eles não precisam crescer muito para se sentirem bem, eles já se sentem bem. Né? Então, isso é uma sensação passageira aqui no Brasil, temos que tomar cuidado com isso. Né? O pessoal até fala que o Brasil é a terra do voo da galinha, então toma cuidado com essas afirmações de arrobo de crescimento, porque a taxa de juros vai subir no mundo inexoravelmente, isso vai nos afetar, nós vamos ter redução de crescimento lá fora, e conforme vocês viram naqueles gráficos passados, quando a coisa desanda lá, pode demorar, mas vai desandar aqui também, isso é histórico. Né? Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que PIB não é bolsa, e bolsa não é PIB. Se o PIB vai crescer, não significa que automaticamente a bolsa vai crescer também, e o crescimento do PIB, ele precisa ser visto. Né? Por exemplo, o setor de serviço, poucas empresas estão listadas na bolsa. Né? Só para a gente lembrar alguns fatos. Então, a gente tem que manter uma cautela. Né? Existem boas oportunidades de curto prazo. Recentemente, tivemos um grande crescimento aí de empresas do setor de consumo, empresas de pequeno porte, aqui no Brasil, que deram bons lucros para quem soube entrar e sair na hora certa. Né? Mas nós temos que lembrar que, provavelmente, na virada de 2022 para 2023, nós vamos enfrentar grandes desafios, a redução dos impostos e outras desonerações que foram criadas e outros problemas que foram criados recentemente vão criar desafios de administração fiscal para o governo a partir do ano que vem, e se houver uma mudança de governo, novas políticas virão. Então, estamos andando em terreno fofo, então cuidado. Né?
Tome cuidado com a situação atual aparentemente boa. Lembre-se que a taxa de juros aqui está absurdamente alta, então as oportunidades em investimentos de renda fixa são muito boas e com risco muito baixo. Então, vamos aproveitar isso. Esse vídeo vai finalizar por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, nos dê um like, compartilhe esse vídeo com seus parentes e colegas e assine o nosso canal. Visite o nosso canal e assine o nosso canal. Um bom final de semana a todos. Eu estou gravando isso numa sexta-feira, dia 2/8, ou perdão, 2/9. Então, bom final de semana a todos. Até mais.